Olá, olá, boa noite para vocês. Como estão? Quinta-feira, a gente está aqui na semana da diferenciação do atendimento nutricional infantil. Eu estava muito ansiosa para essa semana chegar e agora eu estou muito feliz mesmo em ver vocês interagindo na página, assistindo às aulas. A aula 1 e a aula 2 já foram liberadas, a aula 1 na segunda-feira, a aula 2 saiu ontem, quarta-feira, o pessoal já tá assistindo, já tá comentando, e as dúvidas vão surgindo, né? E o que eu decidi fazer? Decidi trazer para essa live as principais dúvidas que apareceram, abrir uma caixinha de perguntas e também vou responder dúvidas de quem estiver aqui ao vivo, caso queira perguntar, tá bom? É importante que assista essa live se por algum acaso você ainda não viu as aulas, que você vá lá depois e assista. O conteúdo tá muito rico, eu dou dicas práticas para vocês colocarem em ação. Essa aula 2, por exemplo, ela tá falando da rota do atendimento nutricional que usa em conjunto ao atendimento a metodologia do coaching nutricional infantil para vocês entenderem como a gente agrega essa metodologia durante o nosso atendimento, né? E lá tem todos os passos, são 9 passos para vocês colocarem em prática de maneira bem fácil. Tenho nutricionistas que já falaram para mim que agora à tarde mesmo já estavam aplicando. Então é isso, bora lá para as dúvidas? Vamos lá, vou puxar a primeira dúvida aqui. Vamos lá. Todas as dicas da aula 2 são relacionadas ao primeiro atendimento com a família? Inclusive o tópico 9? O tópico 9, para quem não viu, é a recapitulação do atendimento, tá bom? Então vamos lá. A primeira pergunta é se todas as dicas, então aqueles 9 pontos que estão descritos na aula 2, são para serem feitos no primeiro atendimento com a família. Sim, eu faço todos aqueles 9 pontos no primeiro atendimento com a família, mas eu também faço eles nos atendimentos posteriores. O que eu não faço nos atendimentos posteriores? Eu não faço novamente avaliação antropométrica, eu não fico todo encontro que eu tenho com a família fazendo avaliação antropométrica da criança, até porque às vezes a gente se encontra semanalmente, às vezes quinzenalmente, e a gente não vai ter grandes mudanças nesse meio tempo. Então, não tenho por que fazer para minha prática, tá bom? E nem sempre também eu vou recolher novas informações, eu vou trabalhar com as demandas que eles me trouxeram. Então, aquele questionário inicial que a gente manda antes da primeira consulta, ele muda. O que vai antes da primeira consulta é um, o que vai depois, nas consultas que virão, é um outro, onde eu vou querer saber o que eles fizeram, por exemplo, se é ação, se eles colocaram em prática ou não, se eles não colocaram, por que eles acharam que não, né? Então, são perguntas mais direcionadas para o próximo atendimento, tá? Mas a recapitulação do atendimento eu faço sempre. E daí eu vou mostrando também, porque nessa parte a gente fala das dificuldades, e eu mostro, ó, essas daqui a gente já trabalhou, e para o próximo atendimento a gente vai trabalhar com essa, e eu escolho qual que eu vou querer trabalhar. Para vocês tá tudo bem? Vocês acham que é mais importante a gente trazer outra primeiro? Então eu vou tendo essa conversa com eles, tá bem? Bora lá. Aqui. Quais perguntas que eu faço para encontrar a motivação? A motivação foi algo que eu percebi que gerou muita curiosidade, né, dos nutricionistas. Teve gente que falou assim, Carol, nunca pensei nessa questão da motivação, como assim? E é real, a gente não pensa porque a gente não é ensinada a olhar sobre essa ótica. Mas, gente, a gente só faz uma coisa se a gente tá motivado a conquistar algo, né? Senão, não tem por que fazer, não tem por que a criança, ela mudar como se ela não tem uma motivação por trás, não tem por que os pais, eles mudarem a rotina de compras ou a rotina de horários deles, mudarem a forma que eles lidam com os filhos, o tipo de preparo da comida da casa deles, enfrentar muitas vezes ali uma discussão com a família por estar mudando. Ai, vocês agora... Eu lembro de um atendimento que a criança, ela tinha... A avó dava muito doce, né? Quem nunca passou por uma situação dessa onde a avó dá muito doce para os netos? E aí essa criança, ela foi colocada no momento que ela precisou conversar com essa avó e falar, vó, olha, eu amo isso que você faz por mim, mas a gente poderia pensar em outros alimentos para você me trazer, ou outra forma da gente dividir esse momento? E aí, às vezes, quem não está participando em si de um processo de coaching nutricional infantil, fala, que coisa maluca, né? Essa nutricionista que quer tirar o doce da minha neta. Mas não era eu que queria tirar, a criança definiu que ela ia retirar. E então, se ela não tá motivada, na hora que vem uma avó e fala isso pra ela fala, então tá bom, é mesmo, é verdade, deixa pra lá. Mas ela queria muito passar na audição do balé dela, e aí pra ela
essa retirada de doce estava diretamente ligada à melhora da saúde dela e à melhor performance dela no balé, ponto, tá? Então essa era uma motivação importante. E aí como que a gente faz para encontrar essas motivações? Às vezes elas já estão bem visíveis durante a conversa. Então a primeira coisa é eu ter durante o atendimento uma escuta muito ativa. O que é essa escuta ativa? É eu falar menos e ouvir mais, né? Aquela coisa que as mães sempre falaram. Ah, você tem dois ouvidos e uma boca, quer pra ouvir mais, quer falar menos. Apesar da gente escutar isso a nossa infância inteira, adolescência, durante a fase adulta, o que a gente faz? A gente, quando está atendendo, fala mais do que escuta. Existe um estudo, para vocês terem ideia, que falam que os profissionais da área da saúde, no geral, eles interrompem a cada 15 segundos o paciente que está ali à frente dele, seja ele mãe, pai, adulto, criança, interrompe a cada 15 segundos a fala do paciente. Isso quer dizer, o paciente está construindo uma linha de raciocínio na cabeça dele, pensando ali um tanto de coisa, e você vai lá e para. E você não tem tempo de escutar o que o paciente gosta, como que são os hábitos de rotina de vida dele. E se você tivesse escutado, você já teria provavelmente identificado pontos de motivação. Tá? Agora existe uma pergunta clássica para se fazer para as crianças para descobrir a motivação, que é o que te faz feliz. Porque aquilo que faz ela feliz vai motivá-la, né? A felicidade é algo pelo qual qualquer ser humano, em teoria, busca. Então, se faz feliz essa criança, por exemplo, aquela criança do balé, se o balé a faz feliz, por que não deixar de comer aquela quantidade de doce que ela estava comendo, se isso ajuda ela a ser mais feliz ainda no balé? Essa é uma pergunta clássica e aí existem ferramentas também que a gente usa de preenchimento junto com a criança, de perguntas para com os pais, tem ferramentas de valores, né? Pra gente saber a motivação também aí da família, a gente vai ver quais são os valores que regem aquela família. E aí valores, existem valor, por exemplo, da saúde, da segurança, valor da família, do amor, do respeito. Eu até dei um print num estudo que fala dos principais valores e pus lá no canal do Telegram. E esses valores, quando a gente consegue correlacionar eles com o objetivo final ali, a meta final do tratamento, esses valores correlacionados, eles fazem com que eu fique mais motivado, porque tem a ver com o que eu vivo, tem a ver com o meu dia a dia, entende? Por isso, a pergunta para a criança é, o que te faz feliz? E para os pais, principalmente, trabalhar ferramentas de valores, descobrir os valores que regem as vidas deles. E quando eu falo de valor, às vezes é bem engraçado, porque a gente tem na cabeça até o que é valor, né? Porém, a gente tem na ponta da língua o que é. Se eu te perguntasse, se eu te encontrasse aí hoje, te perguntasse quais são os valores que regem a sua vida, você saberia me responder? A maior parte dos pais não sabe. E aí tem uma ferramenta muito linda que a gente aplica durante o atendimento, que eles listam quais são os valores de vida deles, depois eles listam quais os valores que eles querem levar para a família deles. Porque concorda que eu, enquanto, por exemplo, mãe, né, eu tenho alguns valores, eu caso com uma outra pessoa, ele tem outros valores, a gente tem um filho e a gente tem que decidir que valores a gente quer trazer para a família. E quando eu falo da alimentação, isso é algo que acontece dentro do âmbito familiar. Então, saber que valores regem esses pais, né, faz diferença. E faz muita diferença também quando a gente trabalha com valores, porque o que acontece? Já ouviu? Vocês já tiveram situação parecida? Quem teve, põe aqui um eu pra mim nos comentários. Situação parecida de que um lado dos familiares, então um dos pais tá muito motivado a mudar tudo que for necessário e o outro só fala que isso é bobagem, que isso é besteira, que não tem porquê, que a criança vai crescer, que tem que ser feliz agora. Enquanto por exemplo, sei lá, a mãe tá falando que precisa cuidar da alimentação, o pai tá falando que tem que ser feliz agora e comer tudo que quiser ou quanto quiser, porque criança é assim mesmo, tá? Isso, pelo menos comigo, já aconteceu, não é tão incomum e pode ser tanto lá da mãe quanto do pai, mas o que ocorre? Ah lá, ó, a Nutrilu falou que já aconteceu, a Maternutri que 90% dos casos, e isso, gente, tem a ver com os valores do homem e da mulher, do pai e da mãe, ou se forem dois pais, por exemplo, ou se forem duas mães, não importa, tem a ver com os valores das pessoas que criam essa criança. Às vezes o valor da saúde, para quem está disposto a mudar a alimentação da criança, é muito alto. E o valor da saúde para o outro não é tanto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que arrumar os pontos de intersecção e colocar essa família para dialogar da mesma maneira com essa criança. Porque se ela escuta uma coisa da mãe, escuta outra coisa do pai, é bem difícil a gente conseguir introduzir a adesão do tratamento. Porque ele vai lá na Nutri e escuta uma coisa, a mãe fala outra, o pai fala outra, na escola é de outra maneira.
Então, quando a gente coloca pelo menos esse núcleo familiar mais próximo da criança para falar a mesma língua, a mesma linguagem, isso ajuda bastante no tratamento. E esses valores que vão ajudar nessa linguagem também são o que vão reger a motivação da própria família. Tá certo? Bora lá, próxima pergunta. Aqui. O coaching nutricional infantil pode ser usado pela Nutri Escolar? Vamos lá. Coaching nutricional infantil hoje, a metodologia que eu ensino dentro da formação online, que eu tô mostrando na Semana da Diferenciação, ela é focada para o atendimento individual. Então, para você fazer ali com a criança e com os pais da criança, né? Não é para um atendimento em grupo, igual, por exemplo, eu ensino no programa Brincar de Comer, que é Educação Alimentar e Nutricional. Existem uma ou outra ferramenta que você vai conseguir utilizar com grupos de pais, que você vai conseguir utilizar com crianças maiores em grupo, mas a metodologia toda em si, ela é focada para o atendimento daquela criança. Por quê? Coaching, gente, a gente precisa, para quem não está familiarizado com a metodologia, ela é uma forma da gente perguntar, tá? Resumindo, assim, bem resumido, a gente vai utilizar técnicas de pergunta e a pessoa tem que te trazer as respostas, tirando insights dessas respostas. Então, é a hora que a criança, por exemplo, que eu pergunto pra ela lá da questão da motivação, o que te faz feliz? O balé me faz feliz. Aí eu falo assim, então tá bom. E como essas mudanças aqui que a gente tá pensando na sua alimentação podem te deixar ser mais feliz no balé? Aí ela para lá e pensa, não sei. E aí a gente tem técnicas pra ajudar ela a descobrir, a gente vai guiando com perguntas, não sei. Mas se você soubesse, como seria? Se eu soubesse, nossa, sabia que se eu comer melhor, o meu corpo fica muito mais disposto e aí eu consigo fazer aqueles exercícios difíceis do balé que às vezes eu não consigo, porque eu não tô com um corpo tão forte, né? Eu não lembro exatamente que palavras foram que ela usou, mas essa é a ideia. Aí a criança, ela teve uma linha de raciocínio para chegar nesse ponto, mas ela só chegou porque ela foi conduzida por perguntas. Agora, se eu faço isso num grupo de crianças, é complicado. Porém, a nutricionista que trabalha na escola, quantas vezes eu mesma, atuando nas escolas, não recebi pais que falaram assim, quero falar com a nutricionista. E aí eu ia lá na secretaria, atender esses pais, falar da parte da alimentação do filho dele. Então, essas técnicas de perguntas, e tem muito de técnica comportamental, né, basicamente tudo, dentro do coaching nutricional infantil, vão me ajudar a guiar esses atendimentos individuais que eu faço dentro da escola. Sem contar que a filosofia em si do coaching, ela traz, gente, uma maneira nova de ver a vida. Quem já fez alguma formação em coaching, seja qual for, muda a visão da vida, de verdade, assim, parece abstrato, mas você muda a forma como você fala com as pessoas, como você fala com o colaborador da escola, como você fala com o professor, você muda o olhar que você tem sobre a situação, você começa a buscar soluções e entender o que tá dentro da tua responsabilidade, o que não tá, né? São pesos, pedrinhas que a gente vai tirando das costas, que o conhecimento em coaching ajuda. Agora, vou conseguir aplicar a metodologia em sala de aula em grupo? Não. Tá? Você pode aplicar uma ou outra ferramenta com crianças maiores aí, eu indicaria de 10 anos, menores não, tá bom? Pelo menos por enquanto, né? Eu ando fazendo alguns testes aqui, por enquanto não. Vamos lá. Quanto tempo, em média, separar para consulta com coaching? Boa pergunta. O que acontece? Lá na aula 2, eu falei que eu retiro assim, né? Eu reduzo o momento da anamnese, porque eu já envio o questionário para consulta. Portanto, eu ganhei aí um tempo durante a consulta, né? Hoje, meu primeiro atendimento, ele vai durar em torno de 1h15 a 1h30. Eu indico que a primeira vez que você for utilizar essa abordagem, que você reserve entre o espaçamento do primeiro paciente para o segundo, 2 horas. Para se acontecer de você... Sabe igual a primeira vez que você foi atender? Que você demorou provavelmente muito? Eu lembro que o meu primeiro atendimento na clínica de estágio, não era nem na época de estágio, mas a gente foi um dia para ver... Era um ambulatório e alguns dos alunos foram escolhidos para atender, eu fui uma das alunas. Gente, eu demorei a vida para sair de dentro do ambulatório. Eu lembro que a responsável do ambulatório, toda hora ela dava uma batidinha na porta, assim, abria, tá tudo bem, né? E eu lá tentando agilizar e não conseguia, porque eu não tinha ainda tanta intimidade.
Portanto, por uma primeira vez, reserve esse tempo maior, mas não precisa de tudo isso. No geral, 1 hora de atendimento é o que a gente usa nos encontros, tá? Posteriores. O primeiro, ele é maior porque tem avaliação antropométrica, eu vou fazer ali o recordatório com a família, vamos fazer a distribuição de alimentos, isso demora um pouco mais de tempo. Eles estão me conhecendo, eu tô conhecendo eles, tá? Mas no geral, depois 1 horinha. Beleza. Fale sobre o rastreio de dificuldades. Aula 1 eu falei, né, sobre o rastreio de dificuldades. Eu também falei na aula 2, como que eu faço? Foi questionário pré-consulta, as perguntas ali, elas já são estratégicas para pegar as dificuldades da família. Então, eu pergunto, faço perguntas que eu sei que são coisas que aparecem. Ah, vocês, como que são as refeições? Comem em conjunto, não comem? Comem em casa, comem fora de casa? Quem prepara a refeição? Vou fazendo um tanto de pergunta lá, enfim, tanto dessa parte da alimentação quanto da parte de comportamento. E a partir disso, o que eu faço é listar mesmo, assim, percebo aqui que eles não têm uma ingestão alta de frutas, verduras e legumes. Então, coloco lá, baixa ingestão de fibras, né, de vegetais. A gente não come junto. Aí uma dificuldade criança não tem o exemplo familiar, tá? E eu vou listando todas essas dificuldades e na hora que a família chega, eu já tenho elas em mãos. Pode ser que durante a primeira conversa surjam mais, concorda? Conforme eles vão te contando lá a vida deles, que vão surgindo mais dificuldades. Eu li isso, mais dificuldades. Eu ensinei vocês a fazerem no post-it, porque eu tenho a ferramenta da formação, mas no post-it dá certo também. Você escreve lá no post-it uma dificuldade por post-it. E aí você vai deixar esses post-its todos num papel, num papel, num caderno, enfim, numa prancheta. Aí você vai pegar, vai mostrar pra família e vai falar, olha, eu notei todos esses pontos que são obstáculos para vocês chegarem até a meta de vocês. E aí você vai contar, podem ter 10, podem ter 12, você vai ver, às vezes você consegue trabalhar 2 numa consulta, às vezes tem outros que são mais simples, você consegue trabalhar 3 em uma consulta, outro que vai levar uma consulta inteira só para ele, outro obstáculo, outra dificuldade, tá? E aí você mostra para a família qual que é o tempo que vocês vão demorar para chegar naquela meta final, superando todas essas dificuldades, trabalhando com eles. E aí você ordena da maneira que você acreditar que vai ser mais fácil para essa família ir superando. Sempre perguntando se eles concordam com aquela ordem. Porque pode ser que uma coisa que eu vá deixar lá para a 4ª consulta, a mãe fale, não, para mim é muito importante trabalhar isso na 2ª. Ou então trabalhar hoje. E aí é claro que eu vou ouvir a família, beleza? Peraí que passou uma pergunta aqui no meio e depois para eu voltar vai ser mais difícil. Aí eu vou responder a pergunta que apareceu e depois continuo pela caixinha, tá bom? Ai, meu Deus, aqui. Foi da Mandi, isso. Carol, é voltado para crianças ou engloba materno e infantil? Gestantes e tentantes também. O que acontece? As ferramentas da formação, vocês vão ver 2 ferramentas amanhã. Quem vai na aula amanhã, por favor, coloca um coração aí pra mim nos comentários. Quem vai na aula 3? Gente, é a melhor aula. Não é porque ela não saiu ainda não que eu tô falando isso, viu? Mas é a melhor aula. Porque ela mostra 2 ferramentas, vocês vão conseguir entender bem o que significa utilizar uma ferramenta de coaching nutricional infantil. Mas a gente tem na formação ferramentas que são para serem aplicadas tanto com a criança quanto com seus pais juntos. Então eu posso usar ela só com a criança ou usar ela com a criança e os seus pais respondendo ao mesmo momento. E eu tenho outras ferramentas que são só para os pais. Então, é só para o adulto. Essas ferramentas voltadas para os adultos, você pode aplicar com tentante, pode aplicar com gestante, sem problemas nenhum. Eu já apliquei uma dessas ferramentas, por exemplo, para uma mãe que me procurou na época de desmame na escola. Então, o bebê estava, começando ali na escolinha, ela não queria desmamar, mas ao mesmo tempo ela queria e estava rolando essa ambivalência, uma dificuldade na decisão, e eu apliquei uma das ferramentas, que é uma das ferramentas pra gente pesar o que fazer. Eu ia decidir? Não, eu coloquei pra ela, olha, o Ministério da Saúde recomenda até os 2 anos por conta desses motivos, né? Mas essa decisão é só sua e do seu bebê. Então vamos lá, vamos listar aqui. Aí ela fez toda a listagem lá e ela viu que valia a pena continuar assim amamentando aquela criança. Foi ótimo. Que era o que eu queria, claro, era o que eu queria. Mas eu podia decidir por ela? Não, tá bom? Bora lá. Mais perguntinhas. Opa, gente. Eu colocando a mão na frente da câmera, não me escondendo de vocês. Ai, aqui. Se trabalha com plano alimentar, você trabalha, com plano alimentar ou somente melhorar a qualidade da alimentação aos poucos?
Hoje meu foco está trabalhar em melhorar a qualidade da alimentação, então incluir mais alimentos e aos poucos reduzindo aquilo que está em excesso e que não deveria estar, tá bom? É por isso que eu já nichei o meu público. Por exemplo, dá para eu atender um paciente nefropata sem colocar quantidades do que ele precisa comer? Não dá, né? No geral, não dá. A maior parte das vezes, pelo menos. Então, esse não é o público que eu atendo hoje. Carol, é possível colocar quantidades, eu tenho que determinar como nutricionista, eu determino e ainda assim coloco ferramentas onde a criança e a família vai ter como participar da escolha? Também é possível. Porque tem coisas, a gente trabalha justamente com isso. Com as crianças, tem coisas que, apesar de eu querer fazer diferente, existem regras para serem seguidas, né? Então, se a criança ela é, por exemplo, diabética, ela não vai poder comer doces à torta e direito, por exemplo, entende? Por isso que a ferramenta ela vai ajudar a guiar o olhar da criança de, olha, isso é necessário e como que a gente vai fazer para tornar isso mais fácil, tornar isso mais leve para você, feliz. E aí a criança vai arrumando as ações dela. Aliás, amanhã na aula eu conto de um caso sobre seletividade alimentar, que a criança decidiu como ela ia resolver a questão de não querer provar os alimentos que a mãe fazia, tá bom? A Juju mandou, Carol, como trabalhar os hábitos alimentares dos adultos em conjunto com as crianças? Então, o que acontece? Nos meus atendimentos, eu tenho atendimentos que são voltados para ficar com uma família e alguns que são feedbacks para se dar para os pais. Nesses atendimentos eu coloco para eles algumas ferramentas de autorresponsabilidade. Uma delas vocês vão ter acesso amanhã, que é a roda da educação alimentar de pais para filhos, tá? Gente, juro por Deus, sabe? Não dá para perder essa ferramenta. Assim, ó, quem deixar de depois baixar ela, perdeu, porque ela é uma ferramenta da formação e eu tô disponibilizando para vocês poderem usar, porque eu sei o quanto diferença ela faz. Então a gente mostra para os pais quais são os pontos que eles precisam oferecer, né, para essa criança de respaldo na educação alimentar e nutricional desses filhos, do mesmo jeito que eles precisam cuidar dessas crianças, precisam dar banho, dependendo da idade, precisam dar estudo, né? Seja como for, eles também têm algumas responsabilidades na alimentação das crianças. E eu coloco quais são os pontos hoje, já cientificamente comprovados, que faz diferença. E daí a gente trabalha essa ferramenta que vocês vão ver, eu não vou falar dela antes da aula, tá? E depois disso a gente vai trabalhando com eles nas técnicas de conversa, justamente puxando as autorresponsabilidades, de tipo de quem é a responsabilidade da alimentação dessa criança. Não é só do pai, só da mãe ou só da criança, é de todos eles. E aí a gente vai conduzindo com essas formas de se perguntar para ação. Então, o que você precisa de fazer de diferente para conseguir a meta inicial? Tudo é guiado pela meta inicial. Lembra que eu falei na aula 2? Que precisa ter a meta? Falei na aula 1 também que a gente tem que ter uma meta, porque senão, se não sabe que caminho vai seguir, qualquer caminho serve, né? Então, se eu não tenho essa meta pré-estabelecida, eu não consigo também guiar esses pais a entenderem que eles têm modificações para fazer nas suas próprias alimentação para chegar na meta que eles estão definindo para a família. A meta não é da criança, gente, tá? Por favor, a meta não é da criança, a meta é da família, tá bom? Deu para entender? Eita, vamos lá, aqui embaixo. Na sua opinião, qual a maior dificuldade em se trabalhar com a família? Adesão. A maior dificuldade de adesão foi o que eu enfrentei quando eu decidi me aventurar fazendo alguns atendimentos que eu não fazia antes. E a adesão, porque eles falam, eles vêm, aí eles vão lá, faz 1, 2 dias, e quando eles voltam, se voltam, falam, é muito difícil, a gente não consegue, isso não cabe na minha rotina. Portanto, por isso que hoje eu utilizo a metodologia do coaching, porque eu não falo para eles, faça isso. Eu pergunto, como vocês farão isso? E aí eles vão, né, delimitando como é que cabe na vida dele, o que eu tenho de respaldo para dar. Eu tenho a ciência para dar. Eles sabem como a ciência vai funcionar na vida deles. E é duro falar isso, tá? Mas em alguns casos, são poucos, bem poucos, mas em alguns casos a gente tem que saber que às vezes não cabe na rotina daquela família naquele momento algumas mudanças. Aquele não é o momento para eles, tá? E é melhor a gente fazer eles entenderem isso e fazerem eles olharem para o que é possível do que eles ficarem dando murro em ponta de faca sem conseguir fazer, sem conseguir fazer, sem conseguir fazer, sem conseguir fazer, sem conseguir fazer. Tá bom? A Aline perguntou como trabalhar seletividade alimentar. Seletividade alimentar, a gente tem
A diferença entre seletividade e dificuldade alimentar, eu gosto sempre de deixar isso bem claro, tá? Crianças seletivas, elas selecionam alguns alimentos que elas mais gostam, mas elas comem todos os grupos alimentares, elas não têm nenhum tipo de déficit nutricional. São crianças, às vezes, que rejeitam, principalmente aí legumes, verduras, né, frutas, que é diferente da dificuldade alimentar, que tem uma causa fisiológica por trás, muitas vezes, né, a maior parte das vezes, às vezes até comportamental, mas uma grande parte fisiológica. Então, crianças, às vezes, com quadros alérgicos, crianças que foram prematuras e tiveram sondas durante a internação ali nas UTIs neonatais, e que elas vão ter uma relação distante com o alimento. Isso precisa ser trabalhado em equipe multiprofissional. Então, eu tenho que entender quem é a criança que está na minha frente, tá? Primeiro ponto. E entender o porquê que essa dificuldade, se for uma dificuldade, chegou. Se é comportamental, nossa, show de bola trabalhar com as ferramentas de coaching. Se é uma questão agora, não, essa criança, ela realmente é por conta de caso de alergia, e a gente precisa trabalhar com ela, que ela, gente, olha, eu vou contando e vou lembrando de história. Se eu falar pra vocês tudo que eu já trabalhei, vocês não têm ideia. Eu já dei aula de balé quando eu era muito jovem. Eu devia ter uns 13, 14 anos, eu dava aula de balé para uma turminha bem pequenininha, já gostava de criança desde aquela época. E eu tinha uma criança nessa turma que era alérgica à proteína do leite de vaca. Na época eu nem sabia direito, né, o que isso significava. E eu só lembro que a mãe, ela falou assim pra mim, Carol, ela não pode, né, sobre essa criança, ela não pode comer nada que tenha leite. E nada com traços de leite. Eu nem lembro dela falar esses traços de leite, mas era assim, nada que contenha leite. Então ela vai trazer o lanchinho dela, porque elas comiam, essa turminha do balé, elas vinham da escola, a perua trazia, eles comiam antes de começar a aula e depois iam pra aula comigo. Carol, não deixa ela comer nada dos amigos. E aí eu lembro um dia que tinha uns, sabe, nesse cowball, assim, né? Alguma criança tava comendo e essa que era alérgica, ela pegou nesse cowball da amiga. E eu lembro que ela fechou assim, ó, na mão com tanta força, e ela ficava tentando colocar dentro da boca, e eu segurando a mão dela, falando, você não pode, toda jeitosinha já, né? E não queria machucar a criança, claro, também, e com jeito falando, e ela não, ela queria enfiar na boca. Então é a gente trabalhar as ferramentas com esse direcionamento do que é possível para a criança. Mas voltando, que aí eu desviei da história. Quando a gente trabalha seletividade alimentar, é um processo, inclusão pouco a pouco, fazer relação com pontes neurais com o que a criança já come, então o que ela já aceita, o que é parecido. E a gente também entender se é seletividade, se é dificuldade, e essa seletividade de onde vem. Da minha experiência, a maior parte dos casos que chegam até mim, a maior parte dos casos que eu vi na escola, a relação tem mais a ver com a falta de autonomia, a falta de oportunidade, da criança sentir medo de se ela não comer, ela vai ser julgada. Então a gente precisa entender de que criança a gente tá falando, tá bom? Vamos descer aqui. Tá, beleza, vamos lá, próximas perguntas. Os 9 passos da aula 2, fazemos todos na primeira consulta? Sim, todos na primeira consulta e quase todos na sequência, como eu falei, só tirando ali a avaliação antropométrica, né? E basicamente acho que é mais esse que eu tiro e mudando o passo 1. E aí eu incluo entre as próximas consultas um outro passo que eu não falei na aula, quem tá na live vai ouvir, que é fazer o pós-consulta. Então, o contato com essa família, com essa criança, para ver se as ações estão sendo colocadas em prática, tá bem? E eu defino isso com eles previamente, se tá tudo bem para eles, eu fazer esse contato. No geral, eles falam que sim, quando falam que não, eu respeito. Aqui. No plano alimentar, você define horários baseada na percepção de fome da criança? Sim e não. Deixa eu ver se eu entendi. No plano alimentar, você define horários baseada na percepção de fome da criança. O que acontece? Quando a criança chega, né, ela já tem geralmente uma rotina pré-estabelecida na alimentação. Pode não ser a melhor no sentido do que eu preveria como algo que ajudaria essa criança, mas ela já chega com uma certa rotina estabelecida. Aí eu vou avaliar se dentro dessa rotina ela tá, por exemplo, se é uma criança que não come tanto, se os intervalos estão curtos entre uma refeição e outra, o que ela tá comendo entre uma refeição e outra. Agora não, se é uma criança que, nossa, no horário da refeição come um monte, será que não tá ficando muito espaçado uma refeição da outra? E aí eu defino isso ali nesse primeiro momento da rotina familiar, considerando também o que a criança faz, porque às vezes eu fazia assim no começo, gente.
colocava lá, horário da refeição, né? Ah, meio-dia, almoço, por exemplo. 3 da tarde, lanche. 6 horas, jantar, por exemplo. Aí, o que acontece? Segunda-feira, a criança, ela fica na aula do reforço da escola que vai até 1 hora. Aí já não é mais meio-dia o almoço. Aí, na terça-feira, ela tem aula de natação à tarde, então não é às 3 o lanche. Aí ela puxa esse lanche para mais cedo, ela almoçou meio-dia e o lanche da tarde ela fez 1h30, porque 2 horas já tava saindo pra natação, né? Aí na quinta-feira tem aula de balé, e assim vai. Então eu também olho as rotinas diárias da família, o que essa família faz, quem quer que preparou a refeição, quanto é o tempo que eles têm para comer. Às vezes vale a pena adiantar um pouquinho o horário, se todo mundo vai poder comer naquele horário juntos. Teve famílias que a gente já fez isso, que eles não comiam juntos porque a criança tinha que comer mais cedo, porque criança tem que comer mais cedo. Então a criança comia 11h30 e os pais comiam 1 hora. Será que não dá pra gente, né, trazer isso pro meio termo? E eles encontraram essa forma e isso fez muita diferença para a aceitação da criança. E por isso que eu olho não só os hábitos, a questão de fome da criança, por isso que eu falei sim e não, porque não é só o horário de fome, mas também o que se enquadra ali dentro da rotina diária de atividades deles e que ajude essa família a estar juntas naquele momento, tá? Pra mim é bem importante a refeição em família quando ela é possível. O que é teoria da aprendizagem? Então, teoria de aprendizagem é o que eu falei, eu imagino que você está perguntando da aula 1, né? A teoria de aprendizagem de Piaget. Não lembro agora se foi na aula 1 ou se na aula 2 que eu falei, mas falei em uma dessas duas. Na teoria da aprendizagem, a gente fala que a criança, conforme a idade dela, ela tem uma certa capacidade neural de aprender. Então, uma criança de 4 anos aprende diferente de uma criança de 8 anos, né? Por isso que a gente vai evoluindo na escola no conteúdo, por exemplo. Então, a gente tem que, do 0 aos 2 anos, a criança, ela aprende o mundo, né? Tudo que ela aprende é através da mobilidade e da parte sensorial. Dos 2 anos aos 6 anos, ela tá mais relacionada à fase de linguagem, então é a hora que a criança vai adquirindo a linguagem, uma fase linda, aliás, eu adoro essa idade. Então eles vão adquirindo linguagem, eles começam com o faz de conta, eles começam com a percepção do eu, né? Começa a não ser mais a Carol vai fazer, mas eu vou fazer. Eles não têm capacidade nessa fase, que é uma coisa que eu vejo bastante nutricionista trabalhando de maneira equivocada, de fazer uma delimitação do futuro. Sabe assim? Se você comer isso agora, você não vai ficar igual o papai, não vai ser forte quando você for grande igual o papai, você vai ser fraquinho. Isso não faz sentido nenhum na cabeça dele, porque ele não tem essa capacidade de expansão do futuro, tá? Diferentemente da criança a partir de 6 anos, que ela já consegue correlacionar algumas coisas do agora com o futuro. Por isso que as crianças da educação infantil, você pergunta pra ela, o que você fez no final de semana? Aí ela fala assim pra você, amanhã eu vou pra praia. Aí você fala, você vai pra praia? Não, já fui, tava muito boa. Porque eles não têm tanta noção dessa dimensão. As crianças a partir de 6 anos têm. Eles já têm a verbalização ali aplicada. Por isso que as ferramentas, a gente trabalha com criança maior de 6 anos. Tem criança com 5 anos que eu já apliquei, que eu senti que ela conseguiria aplicar e foi tudo bem, porque as crianças hoje estão cada vez mais ligeirinhas. É o que eu indico? Não, eu indico começar a aplicar a partir de 6 anos, porque é quando a gente fala na teoria da aprendizagem que eles já começam a ter um processo mais abstrato, tá? Então eles já têm uma condição de abstração maior, de raciocínio mais lógico, e aí por isso que a gente trabalha no coaching nutricional infantil com crianças dessa idade em diante, e se a criança for menor do que isso, a gente guia a aplicação da ferramenta com os pais. A forma de conversar, de se perguntar, a filosofia por trás, com responsabilidade, autonomia, com se guiar para tomada de decisão, para identificar o momento que aconteceu e pensar como poderia ser diferente, isso a gente pode fazer com uma criança menor, não tem problema nenhum. Mas é uma condução que a gente vai ensinar mais os pais como fazer com a criança do que a gente mesmo vai conduzir ali no consultório, tá? Opa! O curso serve para quem está começando na área. A Semana da Diferenciação Atendimento Nutricional Infantil é aberta, ela é gratuita para todo mundo que quiser participar, seja nutricionista recém-formada, seja estudante de nutrição, nutricionista com anos de carreira.
ela traz uma nova forma de ver o atendimento, né? De trabalhar com uma metodologia nova, então, para qualquer profissional. Quando a gente passa a falar da formação online em coaching nutricional infantil, que seria o próximo passo na semana, assim, eu absorvi esse conteúdo da semana, gostei dele, quero mais, o próximo passo é a formação online em coaching nutricional infantil, e a formação serve sim para quem está começando na área, para te dar justamente esse embasamento de como lidar no atendimento. Trabalho muito a parte das competências que a gente precisa ter para conseguir guiar e receber melhor essa família, essa criança. Então, sim, é válido, tá bom? Oi, Natália, chegou por aí. É isso, gente, as perguntas aqui acabaram. Se alguém deixou alguma pergunta aí que sem querer eu deixei passar, porque vai correndo o nome de vocês aqui e às vezes eu não vejo, manda de novo, beleza? Que aí eu respondo. E é isto. Então, eu espero que vocês estejam aproveitando muito o conteúdo da semana. Hoje à tarde eu mandei um e-mail que, olha, foi assim, de verdade, o melhor e-mail que eu já escrevi. O que acontece? Lá eu falei de todos os passos, eu abri uma caixinha de pergunta nos stories. Quais eram os passos que vocês queriam que eu falasse? Os pontos, né, na verdade, que vocês queriam que eu mais falasse. Se era motivação, se era rastreio de dificuldade, se era como achar meta. E aí, o que aconteceu? Chegou de tudo, né? Cada um queria uma coisa. Não teve uma unanimidade, assim, do mais votado. E aí eu escrevi um e-mail, como eu conduzo, com todos aqueles passos. Então tem pelo menos uma dica por passo de pergunta poderosa que você pode fazer, tá bem? Como que eu realizo para você poder aplicar nos seus atendimentos. A Tamira está falando que a semana está maravilhosa. Ah, querida, muito obrigada. A Tamira é uma aluna minha, também fez um trabalho lindo, né, lá no Paraná. E é isso, eu quero realmente contribuir para que vocês possam levar esse tom diferente de inovação para o atendimento. Não ser simplesmente, sabe, fazer mais aquele atendimento tradicional, que aquele arroz com feijão. A gente precisa fazer o arroz com feijão? Precisa, né? Aliás, só nós, nutricionistas, sabemos como fazer. Sabemos como fazer avaliação antropométrica, como fazer avaliação nutricional, o que é melhor para aquela criança na questão de alimentação ou não. Mas não adianta saber tudo isso e não colocar isso para a família aplicar. Ou então colocar, né, e você entrega a folha e fala assim, ó, responsabilidade sua, minha parte está feita. Não é nessa nutrição que eu acredito na nutrição que muda o outro. Porque é isso que eu quero levar mais saúde para essas crianças e eu tenho certeza que vocês que estão aqui acompanhando querem isso também. Então aproveitem todo esse conteúdo, eu tô esperando vocês amanhã lá na aula 3 pra gente ver as ferramentas poderosas, né? São 2 ferramentas, uma para trabalhar com as crianças e outra para trabalhar com os pais. Quem não viu ainda as aulas, vejam, ela sai do ar no domingo, então a gente vai deixando pra depois, né? No final de semana eu vejo, aí final de semana chega o churrasco da família, recebe visita e um tanto de outras coisas. E aí, o que acontece? A aula sai do ar e depois vai ter gente vindo falar, Carol, saiu, eu não vi. E aí acabou, né? Porque o meu compromisso com quem viu no dia vai ser mantido. Mas nós vamos nos falando no canal do Telegram, recebendo as dúvidas de vocês lá na área de comentários. Compartilha com as amigas também. Isso me ajuda a atingir mais pessoas e assim a gente constrói uma nova geração de nutricionistas e uma nova geração de crianças mais saudáveis, tá bem? Um beijo pra vocês e bom final de dia. Tchau, tchau!